E quando eu digo perder o fundamento é o ROI sair de 20 para 8. E todo mundo quer fazer o preço médio. Tá errado isso. Tenha menos sede ao pote quando as coisas começam a cair. Pô, oportunidade da década. Tô comprando. E vai quebrar cara. Minha maior posição, poderia ter mantido os 15, 16% ali. A minha carteira teria sofrido menos agora. Mas o cara que não tem Banco do Brasil ainda, é a maior oportunidade do mundo ele comprar tudo agora? Banco do Brasil. Teve queda no resultado, aconteceu que a ação vem caindo já há um tempo, depois divulgaram um próximo resultado. O que você vê? É oportunidade? Teve algum... O Banco do Brasil perdeu algum fundamento na tua visão ou não? Perdeu o fundamento, isso é um fato. E quando eu digo perder o fundamento é o ROI sair de 20 para 8, resumindo. Né? Então isso é uma perda de fundamento. Agora, isso é uma perda de fundamento de curto prazo. Existe uma perda de fundamento de curto prazo, isso é um fato. Quem não enxerga isso está se fechando para a realidade e está errado também. E existe uma perda de fundamento de longo prazo para a tese do negócio. Eu não acho que se perdeu a tese de comprar Banco do Brasil e ter Banco do Brasil numa carteira previdenciária. Não acho. Até porque eu acho que esse ROI de 8, 8,5, 8, ou até que sai um pouquinho menos agora no terceiro tri, vamos ver, né? Porque ainda vai ser meio ruim. Já foi inclusive antecipado pela gestão. Isso não vai para sempre, não é ad eterno. Então isso seria um cenário muito ruim que aconteceu. O banco deve se reajustar. O ROI não vai ser de 20, mas o ROI não vai ser de 7,5. Talvez o ROI seja de 16, 17, 17,5, que não é ruim, entendeu? Por uma estrutura do Banco do Brasil que também é muito apoiado no agronegócio, que é muito cíclico também, temos que entender essa questão. Então existe uma perda de curto prazo, isso é verdade, mas não uma perda de tese. Agora, como que a gente faz para comprar Banco do Brasil? Eu sempre gosto de falar isso para o pessoal. Tem algumas formas de ver. Eu vou comprar fazendo um cálculo de preço-teto passado, eu vou comprar fazendo um cálculo de preço-teto projetando o futuro. Ou eu vou fazer um híbrido, que é usando as duas coisas. O que faz mais sentido nesse momento? Não faz sentido você usar o passado. Porque o fundamento de curto prazo piorou muito e essa melhora vai demorar. Ou seja, vai demorar 2 anos. 2 ou 2 anos e meio para melhorar. Exato, e aí o cara vai ver o cenário que era bom. Então, se você olhar para o cenário que é bom, que foi 2024, 2023, você vai falar, pô, puta oportunidade, vou comprar. E aí você vai comprar num preço ruim. Porque para os próximos 2 anos vai estar dessa forma. Então, como que eu gosto de ver Banco do Brasil hoje? Deixa eu só projetar. Eu só projetando o Banco do Brasil, ano corrente, ano para frente, meus cálculos. Hoje eu tenho praticamente 0% de margem de segurança para comprar Banco do Brasil. Projetando 2025 e 2026. Olhando só assim. E ainda... Com ele a quanto? A 18? Daria 18, mais ou menos. 18 e pouquinho. Ou seja, eu tenho praticamente nada de margem de segurança em Banco do Brasil. Se eu olhar para o passado, eu tenho bastante, mas eu acho que não faz sentido. O que eu fiz então com o Banco do Brasil? Continuo com ele na minha carteira, é uma posição grande ainda, vai continuar me pagando dividendo, normalmente. Eu vou olhando para o mercado que vai acontecendo e vou reajustando a minha posição e comprando agora de forma menor, né? Se vai me dando margem de segurança. E à medida que o resultado for saindo, eu vou lá e reajusto os meus cálculos de projeção, porque agora é um cálculo que tem que ser ajustado mesmo a cada resultado, porque é uma projeção. Então eu estou olhando dessa forma. Quem vendeu, eu não acho que fez um bom negócio. A não ser que você tenha vendido a 29, a 27, que foi antes do resultado. Mas quem vendeu agora, eu não acho que faz um bom negócio. Por quê? Porque você vende num pior cenário do mundo. Que é esse ROI de 8, esse ROI de 7 que pode acontecer. Que é o pior cenário. Não acho que isso deva piorar ainda mais. Exato, que o mercado ele vai precificar o futuro. Exato. E essa cotação dessa forma está precificando já que o ROI vai ser absurdamente mais baixo do que os resultados anteriores. Exatamente. Então, quem vendeu agora, eu acho que não fez um bom negócio, porque vende no fundo do poço. Mas o cara que não tem Banco do Brasil ainda, é a maior oportunidade do mundo dele comprar tudo agora? Também não acho. Bruno, mas e aí? Quando é que eu vou comprar? Quando eu tiver a margem de segurança e quando a projeção permitir. E aí você que tem que fazer a sua projeção. A verdade é essa, né? O jeito que você quer escolher. Então o que eu estou aproveitando hoje? O que eu estou achando mais óbvio? BB Seguridade. BB Seguridade caiu na mesma proporção que o Banco do Brasil, com um resultado que não piorou e que não vai piorar dessa forma. Então tá mais óbvio de comprar. Entendeu? Ou até mesmo a Caixa Seguridade, que é da parte de seguros. Mas essas polêmicas, Banco do Brasil vai falir, Banco do Brasil já era, nunca mais vai pagar dividendo, isso aí quem fala também é bobagem, é sensacionalismo, é querer clique, isso não vai acontecer. Até porque o próprio governo quebra a gente, mas não quebra o Banco do Brasil, né? Exato. Não, e o Banco do Brasil não vai quebrar, não existe isso de quebrar. As pessoas só têm que entender que o banco está passando por um pior momento. E nesse pior momento, a depender da sua projeção que você faz, pode ser uma oportunidade ou você pode querer segurar. É uma questão muito pessoal. Exato, o banco nem prejuízo está dando. Como que vai quebrar dando lucro? Exatamente. Não é e eu acho que foi acertado, apesar de algumas críticas na gestão do Banco do Brasil, foi acertado deles diminuírem o payout. O acionista de verdade, que conhece o negócio, fala, estou investindo aqui para um negócio de longo prazo,
iria querer essa diminuição de payout também. Por que eu digo isso? Porque senão você teria um consumo de capital no Banco do Brasil que faria com que ele precisasse, por via de força de lei, depois diminuir esse payout na veia. Diminuir talvez para zero, para recompor esse capital. E isso poderia demorar. Então é melhor que ele continue pagando um pouco de dividendo, mas menos, para não afetar esse capital e depois conseguir aumentar. Então isso é uma questão cíclica. O pessoal só tem que entender como que está a minha projeção, como que está meu cálculo. Então, dá para comprar Banco do Brasil hoje? A depender do seu cálculo de projeção, até dá. Mas não é a oportunidade mais óbvia do mundo. Por quê? Porque o curto prazo piorou e o cenário para 2 anos, 2 anos e meio para frente piorou também. Aí é o custo de oportunidade. É o custo de oportunidade, exato. Se você falasse para mim, pô, Bruno, mas nada na bolsa tá bom, tudo piorou. Então, beleza, uma questão de custo de oportunidade. Mas como hoje eu tenho outras empresas que pioraram em termos de preço na mesma proporção, especialmente o caso do BB Seguridade, mas que não piorou o resultado, eu prefiro hoje direcionar um pouco mais de aporte para BB Seguridade e daqui a pouco eu volto a adicionar Banco do Brasil. Mas eu não vendi, ela continua lá, minha maior posição, continua recebendo dividendo, continua reinvestindo. Tem um ponto que eu vejo que talvez pro camarada que concentrou muito em Banco do Brasil, por exemplo, o cara tinha 80% da carteira em Banco do Brasil, e aí ele teve que tomar essa paulada para aprender que não vale a pena concentrar tanto, mesmo num cenário ruim, talvez valha a pena ele diversificar e vender uma parte para montar outras posições, porque a carteira dele continua muito concentrada. Então, nesse caso, eu acho que seria uma possibilidade de venda. Por exemplo, quando foi saindo os resultados do Banco do Brasil, eu fui refazendo os meus cálculos, né, de preço para colocar essa nova realidade, que todo mundo foi pego de surpresa. Então, não é que eu não comprei Banco do Brasil desde que começou a cair. Eu comprei. Só que eu só consegui também aproveitar essa queda e comprar porque eu tinha uma carteira diversificada. Entendeu? Porque imagina se eu tivesse uma carteira que só fosse Banco do Brasil. Não dá para ficar comprando só Banco do Brasil se só tem Banco do Brasil. Só que graças à diversificação eu consegui aportar nas outras empresas e continuar aportando em Banco do Brasil. Porque aí meu percentual do Banco do Brasil na carteira não mudou. Entendeu? Então ela continuou diversificada. Porque eu ia aportando um pouco mais, mas a empresa ia caindo. Então, percentualmente falando, tava ali, tava tranquilo. Mas imagina o cara que só tinha isso e concentrou. Ele não ia conseguir. Essa que é a questão. Diversificar também é uma questão de você conseguir aproveitar a oportunidade de um bom negócio, que às vezes cai bastante. Entendeu? Porque pro cara que tem 80%, aí cai muito. É muito mais difícil dele comprar, porque é praticamente só isso a posição dele. Mas quanto que era na tua carteira pública a tua posição de Banco do Brasil antes de ter esse resultado ruim? E queria saber se você se arrepende de não ter outras posições ou ter concentrado demais, dependendo da posição. Não, a minha maior... Eu cheguei a ter o meu limite em Banco do Brasil, que se eu não me engano foi 23% da minha carteira. Que já estava estourando o limite. Já estava quase começando a ficar uma concentração demasiada. O que eu gostaria de ter? O que eu tenho hoje, na verdade. 15%. Em Banco do Brasil. 14 um pouquinho, que é o que eu tenho. Então, se eu ficar num range máximo de 15 a 20, né? 20 é a margem de erro, o máximo. Eu acho que eu tô bem. Então, não me arrependi nesse sentido, né? Eu aproveitei bastante a oportunidade, num bom cenário, assim como todo mundo. Mas eu não me arrependo de ter concentrado, porque isso não aconteceu. Eu não vejo isso como uma concentração, porque tá dentro do meu limite da minha regra. Achei que era mais até. Ele chegou a ser 23, acho que o máximo foi 23. Que foi ali quando tava 27 pouquinho, quase 29. E aí com a queda toda, voltou aqui, agora para 15. Mas não me arrependo disso. Agora, olhando para frente, né, o que eu poderia ter feito de diferente, né, agora sabendo, né, que o Banco do Brasil piorou. Pô, eu poderia ter mantido fora dessa margem de erro, né? Eu poderia ter mantido os 15, 16% ali, que eu teria ganhado um bom dividendo e a minha carteira teria sofrido menos agora. Mas eu sempre fui muito respeitoso assim com as minhas regras da minha própria carteira. E às vezes até o pessoal falava, pô, Bruno, dá uma desrespeitada, não tem problema, tá muito bom. Não, gente, não vou aproveitar por estar em outra empresa, porque eu gosto de manter esse percentual. Então o que eu vejo? Pô, até 20% numa empresa, mas o ideal até 15%. E quando é empresa de commodity, até 10%. Eu respeito muito isso. Então, pô, Vale chegou um momento que passou, mesmo com a Vale a 50, 49, eu não estava mais comprando, porque tinha passado um pouco. Aí eu esperei agora, ela voltou. Então tem toda essa questão, mas eu respeito bastante. Então eu não tenho arrependimento, não. E o que você enxerga da recuperação do Banco do Brasil? Se pode ser lenta, se pode ser um pouco mais rápida. Que inclusive eu vi um vídeo do Bruno Perini dizendo que o que aconteceu com o Banco do Brasil e tal, trouxe os dados, mas ele falou que ele acredita que a recuperação pode ser bem mais lenta do que a galera espera e que grande parte de quem está absorvendo essa queda e comprando são os investidores de varejo. E normalmente o investidor de varejo ele não toma as melhores decisões possíveis na hora de alocar o capital e realmente comprar uma oportunidade e acabar comprando antes do tempo. O que você enxerga? Que ele fez algumas comparações que, por exemplo, quando uma Americanas cai, o investidor de varejo vai lá e compra com força. IRB. Quando o IRB cai, acho que ele falou de aviação também, então eu vejo que alguns, igual no teu caso, tem um cenário realista, perdeu o fundamento em relação ao resultado, porque entregava muito mais, agora entrega muito menos, e eu vejo outras pessoas que estão muito mais pessimistas, como por exemplo o próprio Bruno Perini, que fez o vídeo lá,
e até comentou de um erro que ele cometeu, né? Que quando o Bradesco teve também queda no resultado, caiu bastante, ele vendeu Itaúsa para comprar Bradesco. Mesmo com o Bradesco voltando a subir, pagando dividendos, se ele mantesse a posição que ele tinha em Itaúsa, ele teria ganhado mais do que se tivesse feito essa troca na carteira. Então, uma coisa que é bom disso, e a gente vai passar por esses cenários de queda das empresas que a gente tem na carteira para toda a vida, né? É que a gente sempre vai aprendendo. Então, uma das coisas que eu tenho refletido um pouco, primeiro é o seguinte: tenha menos sede ao pote quando as coisas começam a cair. Menos sede ao pote, porque a gente é muito levado por queda da oportunidade. Isso é muito emocional também. Apesar, é aquilo que a gente falou, né? Todo mundo age com emoção, apesar de tentar sempre agir de forma racional. Mas sempre tem um pouco de emoção. Então, uma coisa que eu aprendi, cara, eu tenho que ter, às vezes, um pouco menos de sede ao pote. Esperar mais. Caiu? Cara, espera. Não precisa necessariamente só porque caiu, comprou. Então, eu já cometi esse tipo de erro e eu tô me policiando também para fazer isso cada vez com mais racionalidade. E eu vi muita gente, logo após o primeiro resultado, caiu um pouco, a pessoa já foi comprando muito. Eu comprei um pouco também. Qual que é, talvez, o lado bom disso? Porque como eu faço meus aportes sempre de pouquinho em pouquinho, eu até comprei, mas eu comprei muito pouco dado que eu poderia ter comprado, entendeu? Por isso que eu gosto dessa forma também. Isso é uma forma de me blindar. Como eu sei que às vezes eu tenho um pouco de sede nesse sentido de aportar, eu faço de pouquinho em pouquinho. Porque se cair mais, opa, calma aí, deixa eu ver o que está acontecendo. Aportei um pouquinho, beleza, mas eu tenho muito mais dinheiro agora para olhar o que está acontecendo e, se for oportunidade mesmo, aproveitar com mais força, ou se não, esperar e colocar em outro negócio. Então isso é um aprendizado que eu tenho para mim, que eu acho que o pessoal também tinha que levar. Menos sede ao pote, tentar entender um pouco antes das coisas. Não é só porque caiu a gente tem que comprar. É claro que Banco do Brasil a gente foi pego numa surpresa absurda, né? Ninguém esperava. Então é um cenário muito mais atípico. Mas isso é para toda a empresa. Então entender o que está acontecendo. 2, relacionado ao Bruno Perini. Você falou da recuperação do Banco do Brasil. Eu acho que vai ser uma recuperação lenta. Acho que vai demorar 2 anos e meio, minha opinião. Pra mim não é tão lenta assim, né? No meu horizonte de tempo. O que eu faço nesse novo cenário? Peguei as minhas... Antes de mesmo sair o próprio guidance do Banco do Brasil. Peguei as minhas projeções e ajustei essas projeções. Então eu tenho uma projeção que ela é muito pior do que esse novo guidance que o Banco do Brasil trouxe. Tá lá público no meu canal, já tinha feito com o pessoal. Isso me traz um pouco mais de conservadorismo, mas ao mesmo tempo me traz essa questão de, vai demorar mais para recuperar. Então eu espero que o Banco do Brasil volte a recuperar mesmo num cenário onde volta a pagar aquele bom dividendo, o payout melhora. É para 2 anos para frente mesmo. Olhando para 2026, para o final de 2026, para começo de 2027, a gente começar a ver uma melhora. Não é que não vai melhorar até lá, mas é uma melhora muito gradual. Eu vejo dessa forma. E eu gosto de fazer assim. E eu acho que isso tem me ajudado também a me blindar um pouco. Em relação ao terceiro trimestre, né? Vamos falar dele. Estava falando ontem com o meu ex-chefe de trabalho, que é analista setor financeiro, quando eu trabalhava na empresa ainda. Ele falou o seguinte: julho foi muito ruim. E a gente vai ver isso no balancete que vai ser divulgado no Banco Central. Falei para ele, quando que vai ser divulgado? Ninguém sabe. Em algum momento vai ser divulgado, como aconteceu, o balancete do Banco do Brasil no Banco Central, a gente vai conseguir ver o lucro. E ele falou que ainda foi muito ruim. Então o terceiro tri pode piorar ainda, o ROI e tudo. Só que aí depois começa a melhorar. No quarto, no primeiro do 26, segundo 26, assim por diante. Então tem que esperar. O que eu vejo do pessoal, especialmente a pessoa física? Caiu, comprou muito, porque é a maior porção da carteira dos caras. E todo mundo quer fazer o preço médio. Tá errado isso. O meu preço médio é 25. Caiu pra caramba, tá 22. Deixa eu comprar, vou abaixar meu preço médio. Tá 20, deixa eu comprar, vou abaixar meu preço médio. Não interessa o seu preço médio. Interessa o que está o preço agora e o preço teto, que é o fundamento da empresa. Então, o que o Bruno Perini comentou, eu concordo nesse sentido, porque a pessoa física tende a concentrar muito e tende a olhar para preço médio para tomada de decisão. E essa é a maior cagada que você pode fazer. Porque às vezes você pode estar comprando um negócio que seu preço médio está mais alto e a cotação está mais baixa, mas não vale a pena comprar. Porque não é o preço médio em si que tem que ser o indutor da sua decisão, e sim o fundamento e o preço teto da empresa, na minha opinião. Então acho que foi isso que aconteceu. Por isso que a gente volta. Quem diversificou não está tomando esse tipo de atitude. Entendeu? Quem conseguiu diversificar não está emocional, está racional. E aí monta uma boa carteira e aproveita todas as oportunidades. Aquilo que está muito bom e está num preço bom, e aquilo que está muito ruim e está num preço bom também. Consegue aproveitar tudo. Então, acho que talvez o Bruno Perini tenha meio que trazido um pouco dessa visão. Só que a gente também não pode ser aqui hipócrita de falar o seguinte: é muito fácil de você também... Não estou falando que ele fez isso, mas é muito fácil de você ser engenheiro de obra pronta, né? Caiu? Ah, falei, hein? Banco do Brasil é ruim, hein? Pô, quero ver se esse cara falava isso no quarto Tava entregando muito, Falava isso no quarto tri de 24. Ou no terceiro tri de 24. Não falava.
Não falava. Entendeu? Então é muito fácil você falar quando as coisas acontecem. Por isso que, como ninguém sabe o que vai acontecer, e todo mundo está sujeito a isso, você não pode, de novo, concentrar a sua carteira em uma única empresa. Estão fazendo isso com o Banco do Brasil, quer dizer, fizeram, estão fazendo de novo. Um monte de gente está fazendo isso de novo. Pô, oportunidade da década, tô comprando. E vai quebrar a cara. O cara tá dobrando a aposta, muitos aí. Vai quebrar a cara. É igual você vai lá no cassino. Eu não vou, mas o pessoal vai no cassino, joga lá no negócio, perde. Pô, calma aí, eu vou jogar mais uma vez que eu vou recuperar. É o Martingale. Perde de novo. Martingale. Se deu preto 5 vezes, a próxima vai dar vermelho. Aí eu vou colocar tudo. Pô, perdi. Calma aí, deixa eu sacar um pouquinho mais pra eu colocar, porque agora vai. Aí, entendeu? Decisão emocional. Então, enfim, eu não é que eu não estou otimista com o Banco do Brasil, eu só sou realista. Entendeu? Eu tô sendo realista. Minha maior posição, não vendi, continuo tendo, mas vai demorar pra recuperar. Acabou. E quando a gente eu vê aceitei essa realidade. E quando a gente vê um cenário que pode acontecer, então ele já anunciou um novo payout, ele já tá com esse ROI lá embaixo. Se der margem de segurança de acordo com o preço teto, você tá comprando uma empresa que já tá precificando o caos. E ainda por cima sem margem de segurança, você compra. Aí o resultado, a tendência é que ele não piore mais do que isso. Consequentemente, você comprou, vai receber o dividendo, enquanto ela não se recupera, você já tá dentro de uma margem de segurança para receber um bom dividendo. Exatamente.